Olá, queridos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Mais uma aula aqui na nossa turma, né? Como vocês estão vendo, o tema é máquinas e trabalho. Essa aula é de ciências do nono ano, capítulo 7. Está localizado na página 78 e vai até a página 82, da 78 a 82, com esse assunto. Todo o slide ele é feito em cima do livro de vocês, tá certo? Eu vou dar um tempinho para que vocês peguem aí o livro e possam acompanhar a explicação junto com o livro. Passando aí para o nosso primeiro slide. Creio que vocês já estão com o livro, tá? Nosso primeiro slide fala um pouquinho do que é máquina e do que é trabalho. Não é simples definir trabalho. Há muitas maneiras de se definir o que é um trabalho. Mas no slide eu coloquei: trabalho é toda atividade realizada para atingir determinado fim. Por exemplo, moer grãos para fazer farinha. Aí eu coloquei também no segundo ponto, máquina. O que vem a ser a máquina é um modo geral, em um modo geral, no caso, pode ser definida como qualquer engenho capaz de transformar uma forma de energia em outra, realizando um determinado trabalho. Então aí tem a imagem da primeira do trabalho e da segunda da máquina, tá? Todas as duas imagens têm exemplos de trabalho e de máquina. Vamos passar para o nosso próximo slide, tá, gente? Nosso próximo slide ele fala sobre sistema de força. Em primeiro lugar, é importante saber que sobre o sistema físico, né, pode haver certa variedade de força, tá, galera? Que pode ser conservantes ou não conservantes, tá? Eu coloquei dois exemplos, esses mesmos exemplos tem no livro. Não é conservantes, perdão, é conservativas, tá? A primeira força conservativa são aquelas que realizam trabalho sobre um corpo independente do seu deslocamento. Exemplo, o peso, tá? O segundo ponto é a força não conservativas, tá? São aquelas que realizam trabalho promovendo deslocamento do corpo. Exemplo, a força do átrio de um plano, no caso, o ar. Dependendo do ar, aquele objeto ele vai pesar mais ou menos. Ou a força normal sobre um ou sobre uma superfície. No caso, a pressão que nós podemos fazer em cima de um braço de uma pessoa, o peso da bolsa, se a gente colocar ela toda no chão ou se a gente colocar metade dessa bolsa no chão e metade está suspensa com o nosso braço, tá certo? Próximo slide. Aí vem falar sobre máquinas simples, tá? No modo geral, as máquinas simples de uma academia, né, de ginástica, nela há uma série de instrumentos que são imprescindíveis para a prática de exercícios físicos. Então, toda máquina que foi sugerida aqui nesse capítulo 7 fala sobre a simplicidade dela. No caso, a bicicleta, no caso, coisas do nosso cotidiano. O despertador, que também utiliza da engrenagem. Quem tem, claro, aqueles relógios que fazem o despertar. O próprio relógio, algumas coisas que nós utilizamos dentro de casa que pode também ser aí considerado uma máquina, como liquidificador, sanduicheira, essas coisas assim que a gente pode estar utilizando no dia a dia, tá? Bora para o nosso próximo slide. Só um momento que eu passei demais. Aí nós já falamos um pouco do que é trabalho, do que é máquina. Comentei um pouco sobre máquinas simples. E a gente vai falar também de alavancas.
Existem 3 tipos de alavancas. A primeira delas é uma relação do peso com o apoio. A segunda, há uma relação entre o braço, que segura o peso, até o apoio. E a terceira é a relação, né? É a relação da força do outro lado de apoio e do braço de apoio. Aí nós temos aí a fórmula. Eu coloquei aí essas fórmulas que é para a gente conhecer um pouquinho as siglas, que a gente vai ver bastante siglas. FP, que é força potente, FR, força resistência, D maiúsculo, distância da força potente até o apoio, D minúsculo, distância da força resistente até o apoio, e PF. Não é prato feito, tá, gente? PF é ponto fixo da força. Aí agora a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos para poder entender esses 3 tipos de alavancas, tá? Aí, nesse nosso próximo slide, tem aí a primeira interfixa. Essa interfixa, esse tipo de alavanca permite que haja um apoio entre a força potente e a força resistente. Aí nós temos o segundo ponto, que é a interresistência. Esse tipo de alavanca, tá, permite que a força resistente esteja entre o ponto de apoio da força e o ponto de apoio, tá? E temos aí o terceiro ponto, interpotente. Esse tipo de alavanca permite que a força potente esteja mais longe do apoio e mais próximo da força resistente. Aí nós já vamos agora para 2 exemplos que tem aí da rodana e a engrenagem, tá? A rodana vocês conhecem, tem a imagem na página 80 para vocês verem. A rodana consiste em um aparelho utilizado para minimizar a força quando se levanta um corpo de uma massa, tá, gente? No caso, também permite que esse corpo seja erguido para lugares mais altos, no caso de lugares mais baixos para lugares mais altos, com esforços mínimos, tá? E a engrenagem, esse mecanismo permite que haja um trabalho realizado de forma associada ao movimento circular, mas com o objetivo de transmitir o movimento, tá? E minimizar aí o custo da força. O exemplo disso é a bicicleta. Nós colocamos uma quantidade pequena de força, né, na pedalada, e aquela engrenagem leva a gente para onde a gente quer, tá? Bora para o próximo slide. A gente vai ver um pouquinho sobre plano inclinado. Antes de eu ler o que está aí no slide, tem aqui no livro de vocês, ainda na página 80, em que parece mais fácil subir, tá? Plano inclinado, em que parece mais fácil subir em uma escada ou em uma rampa. É uma pergunta, tá, gente? Aí tem assim, em uma rampa, é claro, a resposta, tá? Na escada, precisamos fazer mais esforço que na rampa. Aí no nosso slide tem, tão comum no nosso dia a dia, as rampas, tá? São um exemplo de plano inclinado. O plano inclinado foi muito utilizado na construção das pirâmides do Egito, também para trazer aí um pouquinho para vocês, tá? Para vocês saberem. E tem aí essa imagem, né, da figura 1 e da figura 2, para vocês observarem como a rampa ela é bem utilizada, melhor que a escada. Na escada a gente vai ter que colocar a força para suspender, e na rampa pode ser jogado, né? E também pode ser feito com a engrenagem para ser levado até lá em cima. É bem mais rápido, mais fácil e menos força é utilizada. Deixa eu só passar para o próximo slide. O nosso próximo slide fala um pouquinho sobre cálculo
do valor do trabalho, né? O trabalho é uma grandeza escalar, ou seja, não depende de uma direção ou sentido, mas de sua intensidade. Olha aí. A imagem, né, que você tem que arrastar um sofá dentro de casa é considerada um cálculo do valor do trabalho. Aí, para isso, é preciso aplicar uma força. Essa força, tá, gente? Tá aí entre parênteses o F, né? Deslocando através de uma distância. Essa distância D minúsculo, tá? Aí vocês podem voltar ao vídeo e podem ver lá quando eu tava informando a vocês as siglas, os significados das siglas, tá? Que foi e tá na página 78, essas siglas. Vocês podem acompanhar também pelo livro, tá? Uma vez feito, pode-se dizer que você realizou um deslocamento do trabalho, tá? Ou uma ação de trabalho. Agora vamos lá. Acabou a explicação. Esse capítulo é bem pequeno, tá, gente? Mas tem bastante coisas para vocês fazerem. Como tá na tela, momento da atividade. Aí vocês vão responder primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, que está da página 82 até a 83, tá, gente? Não é para responder ciência no vestibular, é para responder ciências e e reflexões, tá? Vocês respondem e mandam para o meu privado, aí eu faço a correção. Se tiver alguma coisa errada, eu informo. Se não, eu dou só o ok lá ou só visualizo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Juntamente com essa aula que eu tô falando com vocês, eu achei um vídeo na internet que mostra um pouco e explica mais sobre esse assunto e tem alguns cálculos que também é necessário para responder, tá? Aí tá no próximo vídeo que vocês vão ver. Muito obrigada a todos e tchau!